É isso aí, mais um podcast Anexo 2 no ar! Uhul! Aê! Episódio 35. 36. 36 hoje, 36. Episódio 36, vamos corrigindo. Já comecei bem, Cauê. Tá ótimo, irmão. Vamos pra cima. É isso aí, hoje a mesa tá com uma configuração um pouco diferente. Rodolfo um pouco mais magro. O Rodolfo um pouco mais magro, o Alê mais barbudo e mais cabeludo, mas estamos aqui. Apresentando a mesa, então, hoje, desse podcast especial, nós estamos aqui com o preletor da noite, Cauê Viana. Uhul! Salve, galera. Salve, palmas! Glória a Deus. Que honra, meus amigos. Que honra. E compondo a mesa aqui com a gente, presbítero Claudião. E aí, gente? Salve, Claudião. Que honra você aqui, mano. Presbítero Cláudio. E o próximo da mesa aqui é o mestre dos mares. Ele, o brabo. Predador. O El Matador. El Matador. Tubarão. Poucas ideias. Poucas ideias. Poucos pirolocos. Dá um oi aí pra galera. Presbítero Tubarão, Heber de Paula. Boa noite. Meu Deus, hoje tá pesado aqui, hein? Essa mesa hoje tá Tá pesada, gente. doido, mano. Glória a E Deus. pra vocês que nos seguem, não esqueçam de compartilhar esse Anexo 2, esse podcast que você vê no YouTube, no canal do Márcio Ávila, que você também vê no podcast, no Spotify e no Apple Podcast, né? É isso aí. Compartilha, dá o like, ajuda a gente a espalhar essa notícia, essas mensagens no maior número de pessoas possíveis. É isso Hoje aí. o nosso pastor não está aqui com a gente, nosso pastor Marcinho, mas a gente vai tocar aqui de boa e É isso aí, com fica aí. certeza Deus vai operar. É, irmão. E fica aí você, viu? Que vai falar que o Marcinho já não tá, já dá um dislike e já vai embora. Isso aí. Você fica aí, viu? Senão Fica aí, não vai embora não. você vê se o anjo não vai te pegar, não, se você abandonar agora. É isso aí. Bom, Cauê hoje foi o preleitor da noite. Como a gente sempre faz, costumeiramente, a gente vai fazer uma recapitulação dessa mensagem. Cê é louco, ele acertou a Saiu! Eu sempre erro essa palavra aí, gente. Recapitulere babá. Sempre Entra não, no manto, né? nunca sai. Que legal, meus amigos. Muito bom. Tô muito feliz aqui, viu? Sejam muito bem-vindos, Claudião, Heber de Paula, Tubarão. Obrigado pela presença de vocês. Já vou adiantar dizendo que vocês sempre têm um lugar nessa mesa, viu? Não é só hoje que vocês são convidados, não. Vamos ter vocês aqui mais vezes, viu? Venham sempre que quiserem. Amém? Amém. É isso aí. Então, só para contextualizar, então, né, um pouco do que a gente vai falar aqui, o tema da mensagem, se é que eu posso dar um tema para essa mensagem, já viu quando os pregadores começam assim, se é que eu posso dar um tema, mas quem que foi que te impediu, miserável, de dar o título? Às vezes é complexo, né? Já passei por isso. Ah, entendi. Mas ninguém pede, assim, né? Tipo, a palavra, você que vai ministrar a palavra, você põe o nome. A não ser que você também, né? Põe um nome estranho, né? Não sei A como... última eu troquei. Se eu pudesse dar um nome pra essa mensagem, eles falam assim, né? Também tem muito pregador que fala isso. O encontro de gerações. Eu acho que seria mais ou menos esse o Boa, hein? o De tema aí. 49, um de... Quantos anos, Tuba? 38. 3 oitão. Essa é louca. É isso Cauê aí. é o mais novo. Cauê é o mais novinho. 35. E você? 24. Invertido. Eu não perguntei o time, eu perguntei a idade. Engraçadinho. Tricaço. Eu vou cortar essa parte. É a segunda piada de time da noite. Meu Deus, eu vou... Hoje ele A Hoje ele primeira tá você não vai hilário. falar não, né? Hoje ele tá hilário. Mas assim, gente, de forma bem resumida, né, o tema dessa mensagem está relacionado mesmo assim com de gerações. O texto base aí, acho que foi Lucas 8, em que Jesus está indo ali, depois de ter operado alguns milagres e tal, a Bíblia diz que ele chega do outro lado ali, já na Galileia, né, já que ele tinha ido para o outro lado, teve a tempestade, ele volta para Galileia e a Bíblia diz que tinha uma multidão esperando ele. E aí vem um homem chamado Jairo e pede para que Jesus fosse até a casa dele porque a filha dele estava praticamente morta. Então, Jesus vai até a casa dessa menina, né, da filha de Jairo, para poder levantar ela e ressuscitar ela. Só que no caminho, ele se depara com a mulher do fluxo de sangue, que é uma passagem bem conhecida também, e isso tudo acontece no caminho para a casa de Jairo. E aí a mensagem era que a filha de Jairo representa uma geração. E assim como a mulher do fluxo de sangue também representa uma geração, já que a mulher estava há 12 anos
com esse problema, com esse fluxo de sangue, e a menina que estava morta praticamente tinha 12 anos. Ou seja, quando a menina nasceu, essa mulher já estava enferma ali. Então eu tenho um encontro de duas gerações ali, né, que são representadas nessa palavra. E Jesus está ali, indo para curar ou levantar uma geração e curar uma que está no caminho. E aí eu até comecei a palavra de uma forma bem contra-intuitiva, né? Falando, quem aqui acredita que Jesus está levantando uma nova geração, ou que ele vai levantar uma nova geração? E aí eu disse que eu não creio nisso. E isso já trouxe um espanto, né, para a igreja, mas porque de forma bem objetiva, eu não acredito que seja isso mesmo. Jesus não levanta uma nova geração, mas ele levanta a próxima, porque isso fala sobre legado, sobre destino, sobre uma continuidade do que Jesus está fazendo. E é exatamente o que essa passagem ela exemplifica ali. A mulher sangrando por 12 anos, que pode representar uma igreja, ou um período, ou um núcleo de pessoas da igreja que está sangrando por um tempo e que precisa tocar em Jesus para ser curado. Enquanto que tem uma menina lá na frente, dormindo, aparentemente morta, né, mas só que para Jesus ela dorme. Então a diferença é que essa geração atual, ela precisa ir até Jesus e reconhecer onde que está doendo, onde que está sangrando, e tocar novamente em Jesus ali e receber cura. E aí Jesus dá conta da próxima geração, que é onde ele vai e levanta ela com a própria mão. Então uma geração tem que ir até Jesus e a outra, Jesus é que vai até ela. Então basicamente é essa diferença aí. E aí, basicamente, foi esse o tema assim, da mensagem, que tem como objetivo mesmo conectar essas duas gerações, mostrando que Jesus e que Deus e que o reino é um reino contínuo, né, que fala de uma geração para outra. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É mais ou menos isso. Não, legal. E uma coisa que você já começou falando, você já até falou, mas eu queria que você explorasse um pouquinho mais, é que de cara você já jogou essa na galera, né? Deus não levanta uma nova geração, ele prepara a próxima geração. Como que é esse preparar de Deus dessa próxima geração? Qual é para você? Cara, eu penso que esse preparar dessa geração, ele está relacionado a uma continuidade de um trabalho, e não com uma cisão, uma separação, vamos dizer assim. Etapa. Uma etapa, Ciclo, a gente pode falar de ciclo? De ciclo, exato. Por que eu falo assim? Porque eu falei até, por que eu não acredito que seja uma nova? Porque isso que eu falei é um tanto óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? É claro que a próxima, ela também é uma nova geração. Mas por que eu não acredito nessa expressão? Porque o novo dá um sentido de substituição. Sim. Então, muitas pessoas hoje, elas se sentem mal, e elas se sentem, sei lá, então é isso, cara. Então o meu tempo já foi, é uma nova geração, é um novo tempo, então eu vou ficar de boa, porque eu acho que eu estou sendo substituído, eu estou indo para o banco, e eu não acredito nisso. É claro que tem uma passagem de bastão, né? É claro que nem todo mundo vai andar no mesmo ritmo mais. Sim. A gente tem que ser plataforma, claro, a geração que vem anterior, ela serve de base, ou para que seja o piso da próxima, isso sim, mas não no sentido de substituir. Então, uma nova geração, né, muitas vezes remete isso aí para o povo. Tipo, então não sou novo, não sou nova geração, então meu tempo acabou. E a continuidade e uma geração honrando a outra. Como eu falei, Abraão, Isaac e Jacó, cada um teve um tempo, cada um teve o seu time, teve que correr mais, e a gente vê como esse legado, essa conexão, ela existe. E que é muito interessante na cultura judaica, porque é assim que eles fazem e são também, né? E a gente trouxe também a passagem de Amós, de Isaías, perdão, de que uma geração contará a outra. Não é nenhum dos dois, é Salmo 145, desculpa. Que uma geração contará a outra. Então, respondendo mais obviamente, eu acho que é assim que faz. É uma geração contando para outra. E aí eu até queria pegar esse gancho, porque o Claudião ministrou hoje uma palavra totalmente relacionada com o mesmo texto no final, e isso é a prova que Deus fala uma coisa com uma igreja. A gente não tem noção, né, do que um vai pregar e o outro. Talvez já é bom deixar isso claro também, porque às vezes eu falo, os caras combinaram, né, eu vou pregar a mesma coisa no domingo. E eu queria que você falasse um pouquinho, Claudião, daquilo que você pregou e um pouco do que você estava falando no off aqui desse encontro de gerações aí e tal. Legal.
Eu falei sobre a restauração da família, né, de manhã. E é um tema que eu gosto, que eu amo. O tema geracional é um tema que eu gosto, né? Tava até falando com o Cauê antes de todo mundo chegar aqui. Eu sou a quarta geração de cristão na minha família, meus filhos são a quinta geração, né? E eu tava até contando a história um pouco assim do meu avô, que eu descobri esses dias aí, que eu gosto. Pode chorar, então pode chorar. Eu Vai fico se emocionar. fuçando, né? E eu tava na casa de uma tia, e aí essa minha tia, ela mostrou um certificado de presbitério do meu avô. Ela falou assim, meu, você não sabe, seu avô ele era um levita, um adorador que você não tem noção. Quando ele cantava era uma bênção e tal. Eu falei, caramba, que legal, né? Eu não tinha noção, né, disso tudo. Fala, aí. Tuba. Claudio vai entrar pra equipe do louvor. Camila. Mais um aqui para a próxima Mais audição. E o quanto isso é importante, né? E aí eu trouxe uma palavra em cima de Malaquias 4, 5 e 6, né? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Né? O profeta Malaquias, ele foi o último profeta ali do Velho Testamento, e o povo ali naquele momento, né, do pós-exílio ali, babilônico, o povo ele estava muito questionador com Deus, sabe? Ah, por que Deus? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Mas eles esqueceram, né, dos princípios da palavra de Deus, dos princípios de Deus sobre a vida deles, né? Então eles estavam se corrompendo, o dízimo era corrompido, as famílias, os maridos estavam se envolvendo com mulheres que adoravam a outros deuses. Então havia ali uma total destruição da família, né? E eu trouxe a palavra linkada em cima desse texto. E lá na frente você vê que esse texto ele linka lá na frente, né? Ele enviará, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande terrível dia do Senhor. Linka com a vinda de quem? Depois dos 400 anos ali, né, que Deus silencia por conta de tudo aquilo que o povo estava vivendo. E vem João Batista, né, que é aquele que iria abrir os caminhos ali para que Jesus viesse e derramasse o Espírito Santo de Deus. E aí os filhos se converteriam aos pais, os pais aos filhos, enfim. E isso é muito maravilhoso, né? Porque a gente vive numa geração onde é uma geração totalmente diferente da minha, da tua, né, Tubarão? Da sua, o Fabiano, e do Cauê. É uma geração que ela é diferente. E tudo aquilo que tem vindo, né, para destruir essa geração são coisas que talvez eu, você e cada um de nós, a gente não viveu, né? A mídia tão frenética aí, colocando padrões, né, para que eles possam viver, né? E Satanás tem usado isso muito forte para destruir realmente a família, né? Então, eu levei a palavra em cima disso, né, falando da restauração da família, que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, assim como está em Joel, né, o arrependimento. Então, a gente precisa se arrepender e a gente também precisa perdoar, né? E muitas vezes não há perdão dentro do relacionamento, dentro da família, Exato. dentro do casamento. Então, Deus vem e fere a terra ali, por quê? Porque as pessoas tinham se esquecido realmente, né, dos princípios de Deus sobre a sua vida. Então, é um brief aí rápido do que eu falei. Então, eu falei sobre isso. E eu amo esse tema, o tema geracional, né? Eu tenho filhos, eu quero que os meus filhos possam ser lançados aonde um dia eu ainda não cheguei. Eu sei que eles vão muito mais longe que eu, né? E nós, como pais, a gente precisa preparar essa próxima geração, disso que o Cauê falou. E se não houver uma conexão com uma geração anterior, não adianta, porque eles não vão frutificar, entendeu? Esse link geracional, ele é importante. Eu venho de uma família muito grande, né? Então, eu tinha muito primo, muito tio. Eu estava até falando para o Caê, teve a geração dos meus tios,
todos se desviaram. Só meu pai que ficou Firme. que meu pai nunca se desviou dos caminhos do Senhor. E aí, na terceira geração, que é a minha geração, a gente, descambou de vez também. Só que quando a gente descambou, os meus tios começaram a voltar para Jesus, né? E, enfim, todos eles já faleceram, a maioria dos meus tios homens já faleceram, mas antes deles houve um arrependimento. Houve um arrependimento, entendeu? E hoje, a maioria dos primos, né, da nossa família, Sim. todos já voltaram voltaram para Jesus, entendeu? E a gente está falando aqui sobre as conexões que foram perdidas, sobre as rupturas que tiveram entre as gerações, mas a gente está falando aqui num ambiente familiar. A gente passando de geração em geração, mas de pai para filho, de filho para neto, para bisneto, aquela coisa toda. Eu acho que com você, Claudião, com Tuba também, comigo aconteceu isso, da gente ter um tempo que a gente cresceu num lar evangélico, aí a gente meio que descambou em algum momento. É isso aí, verdade. Aí quando você olhava para dentro de casa, você tinha um pai e uma mãe lá que estava de joelho no chão, pagando um preço pela tua vida, certo? O Cauê já veio de um ambiente diferente. Inverso é isso. Totalmente inverso. Aí Totalmente é que eu queria fazer uma pergunta aqui e colocar aqui na mesa para vocês. Nós tivemos o privilégio da gente ter na nossa casa, na nossa família, referências que pudessem trazer as conexões e uma reconciliação com Deus. Eu tive essa experiência, eu sou grato a Deus pelo que sou hoje por conta da minha mãe. Claudião, tenho certeza que teve essa experiência, o Tuba também. Agora, Cauê, para você que não veio de um lar evangélico, como é que foi essa reconciliação com Deus, que você não se reconciliou, você teve um primeiro encontro, mas como que você enxerga isso nessa geração que está aí hoje no mundo, que não tem uma base de vida cristã e também não tem alguém familiar que os resgate? Aí é que entra os nossos filhos, os nossos netos que vão atrás. É isso? Como é que você faz essa leitura? É um caminho inverso que eu acho que muita gente do Bola viveu isso que eu vivi. E essa passagem aí, ela é muito profética para o nosso ministério. O coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Porque isso que vocês contaram agora é o normal. É o normal. O Marcinho viveu isso, o pastor Marcinho, o Ale, enfim, de ter a base cristã e você conheceu Jesus, assim, o Deus dos seus pais e beleza, você se converteu de algum momento da sua vida e tal. Só que esse movimento, que eu acho que até é muito interessante, que a igreja mesmo Bola de Neve trouxe, né, isso eu falo no geral, é exatamente o contrário. É os filhos, a molecada que se converteu e começou a levar os pais para a igreja. E eu vivi isso, exatamente isso. Não tinha base nenhuma cristã, assim, não base nenhuma não, porque também eu ia ser, como eu posso dizer, talvez um pouco ingrato e religioso. Porque eu venho numa tradição católica, que a maioria dos brasileiros aí, né, principalmente desses anos, quem nasceu nos anos 80, 90, Sim. tinha muito católico. Hoje isso já mudou, né? Transicionou muito. Essa galera da anos 2000 aí, 2010, o evangelho já se difundiu muito no Brasil. Mas eu tinha essa tradição. Eu lembro de umas memórias que eu tinha de ver meu pai lendo a Bíblia, cara. Todo dia ele tinha uma lanterna que ele colocava na testa, assim, ó. Ele colocava a lanterna na testa e ficava lendo a Bíblia. Católico. Mas ele lia a Bíblia. E eu... Era uma Bíblia zona azul. Não sei quem... É que vocês não então foram ele lia Macabeus, né? Foi Revolta de Macabeus. Como que é o nome do livro que o Enoque. Tem na Bíblia Católica? Tem na Católica? Tem, né? Nossa, eu dou essa aula no Mergulhando e não lembro agora disso. Só que vergonha. Mas enfim. O Enoque. Mas eu vivi esse caminho inverso, exatamente, de conhecer Jesus e assim, não tinha muita referência, e quando eu conheci Jesus, tinha uma cisão muito forte, que eu tinha passado pelo divórcio dos meus pais, que eu acho que eu tinha uns 14, quando eles se divorciaram, eu acho que eu me converti com uns 19. Então, o período mais trash da minha vida, que é onde conheci bebida, droga, rolê, tudo, né, nesse período aí, que teoricamente eu tinha muito mais liberdade, porque agora pais separados, você sabe como que é, né? Então, e aí eu conheci Jesus. Eu não tenho. Eu conheci Jesus nesse cenário. Então, um caminho totalmente diferente, que é o que eu estava falando. Eu vejo esse mover na igreja. Várias pessoas do Bola tiveram isso também. E aí eu tive a oportunidade de trazer meus pais já para a igreja. A minha mãe
no período que eu fiquei doente, aconteceu toda aquela parada, ela se batizou no bola. Ah, que legal. Hoje ela não caminha aqui ainda, mas, cara, é muito louco. Você vai trocar ideia com ela lá, você fala que ela é pastora. E ela não vem, mas ela prega lá e fala e manda minhas pregações pras amigas tudo dela. Mó da hora. Tipo, a galera vai lá na loja dela, ela fala, não, vocês têm que ir pra igreja. E fala, vai lá na igreja. Evangelista. E evangeliza todo mundo que vai lá e tal. Mais crente que eu. Exatamente, mano. Mas é isso, eu vivi esse caminho inverso aí. Mas eu não respondi a pergunta? Não, você respondeu, mas assim, a gente tá falando aqui de gerações, né? E hoje a gente teve a nossa experiência com os nossos pais. Agora a gente tá falando aqui dos nossos filhos. Né? A gente tá falando dos nossos filhos. Claudião colocou aqui e expôs a preocupação dele, como é que ele vai passar isso pro filho dele, porque é geração totalmente diferente. Né? Mas os nossos filhos têm a mesma idade. Mesma idade. E eu fico olhando. A minha preocupação é assim, a gente está inserido no Evangelho, os nossos filhos convivem conosco, a gente traz eles para a igreja. E eles estão vendo o que está acontecendo. Pode ser que amanhã ou depois aconteça com eles o que aconteceu com a gente, deles saírem, mas aquilo que vocês falaram no podcast passado, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. O Santo dos Santos dele pode ser uma experiência que eles tiveram aqui no culto dos teens, enfim. Mas e essa geração que está aí no mundo, Tuba? E essa geração que está no mundo que não tem uma família, uma base cristã? Por que vocês falam comigo, cara? Porque você é o cara do Flame. Não sou. Eu sou o cara do In Time, tô brincando. Já fui do Flame. Não, mas eu acho que não tem essa questão de Divisões. O Cauê no final falou algo que eu não vou me lembrar de fato como você falou, mas lembra a ideia, que era hegemonia, né? Homogêneo. Isso. A igreja se torna homogênea de novo. Tipo, apesar de a gente saber que um corpo ele não é homogêneo no sentido, ele não é uma bola de carne, né? Tipo, tem um braço, ele é definido, né? Mas é articulado, né? É articulado, tem cada conectado. corpo, uma função e tal, mas eu acredito sim nisso, em que a gente talvez deva se preocupar em fazer exatamente o que vocês começaram falando. Quando você estava falando da palavra, né? Que você trouxe. De uma geração que é um legado, né, cara? E eu vou fazer Você fez uma pergunta para mim, vou tentar responder de uma forma não tão complexa. Eu acredito que eu vim de um lar cristão também, e eu pouco me lembro da minha mãe ou meu pai em uma rotina comum. Porque meu pai trabalhava, minha mãe ficava dentro de casa. O que é rotina comum? Por exemplo, meu pai, questão financeira também, mas enfim, a gente não viajava muito, não tinha muito esse lance de tipo, como que é o meu pai fora da igreja? Como que a minha mãe... Eu não tinha eu não lembro, não é que eu não tive, né? Eu tive algumas, mas principalmente adolescente, a fase da pré-adolescência, sim, mas dos 8, 9 anos pra cima, eu não lembro muito da minha mãe, assim, vamos fazer um passeio no parque e tal, tipo, de conviver com essa pessoa que eu sei que minha mãe é uma mulher incrível, se vocês conversarem com ela, meu pai já se foi, mas era um outro cara também da hora pra caramba. Como que era ele no convívio social? No dia a dia. No dia a dia. Porque que acontece? Era trabalho, igreja, casa, é isso? Não, o que eu me lembro, assim, era isso. Meu pai, né, trabalhava, chegava em casa. Meu pai, eu não lembro de ter umas conversas muito legais com ele, assim, no sentido de, tipo, hoje a gente conversar. Quando eu comecei a ter isso com ele, foi depois de eu vir pro bola e tal, e eu começar a buscar isso com ele, porque ele era muito mais fechadão, assim. Por conta da doença, já estava deteriorando, assim, né, ele em si. E quando eu comecei a ter esse insight da questão, talvez, né, de o filho se voltar aos pais, né, e, tipo assim, meu pai nunca buscou isso, mas deixa eu buscar, entendeu? Esse elo, deixa eu ir atrás e tal. Eu lembro de ele estava internado e eu tava assim, tipo, fazendo planos, pô, quando ele sair, eu vou pescar com ele, eu quero fazer viagem com meu pai, porque queria ver esse cara, tá ligado? Esse cara crente no dia a dia, como é que ele falava com a pessoa, quando alguém, sabe, e assim, o que eu acho, você tava falando da galera do mundão, né? Eles não têm percepção de uma pessoa cristã no mundo, mano. Tipo, é muito louco, porque hoje a gente é a geração
que existe mais crente. Posso dar um... Vocês estão livres aí, né, velho? Posso Anexo. dar Um anexo. um anexo aí? Isso que você falou é muito louco, esse lance da conexão, né? Eu fiz o aniversário pro Matheus e aí foi a galerinha da escola, todo mundo ali e tal. Quantos E aí- anos tá o Matheus? O Matheus tem 15, fez 15 anos. E aí foi uma galerinha da escola e a galera da igreja, né? Tropa. A tropa, é. E aí a gente começou, a gente alugou 2 quadras lá de beach tênis e aí começou a jogar vôlei e tal, enfim. E aí depois os adolescentes chamaram ele de canto e falaram assim, meu, cara, seus pais são demais, meu. Eles jogam vôlei com você, cara. E tá jogando junto É com a isso. gente. Se conectar, né? Acho que essa é a palavra, né? Exatamente isso. Entendeu? É exatamente nesse sentido, do mais simples possível, porque o que eu vejo, aí, tipo, é que assim, a sua pergunta foi de uma galera que tá lá fora, que não tem os pais na igreja, é isso, né? Eles precisam ver pais de igreja, se é que vocês... Mas que se conecta. mas que estão ali, vivendo o dia a dia, entendeu? É isso que, tipo assim, pô, o Matheus vai na igreja, certo? Os pais dele são da igreja, mas os pais dele, cara, estão aqui com a gente também, jogando vôlei. Aí que tá. participativo. Aí é esse o ponto que eu queria chegar. Sabe por quê? A gente tá influenciando os nossos filhos, a gente tá educando eles no caminho. Né? E numa experiência dessa que você contou, Claudião, que eu acho que é incrível porque eu tava querendo, o ponto que eu tava querendo chegar, é assim, o Matheus aí ele foi uma fonte, né? O aniversário, a ocasião ali foi propícia para que os amigos dele tivessem uma visão diferente de família. Uau. Você entendeu? Aham. Mas aí, será que todos os filhos, todos os nossos filhos de quem hoje se diz cristão, têm essa consciência que eles podem ser ferramentas assim de forma muito espontânea e muito tranquila, uma forma tranquila de se viver, Suave. uma forma suave e que o testemunho deles não é chegar lá e ficar pregando. É que Chesterton já falou isso, né? Fala aí, que eu não sei o que Chester falou Não é o Chester do do, Bickman. do Natal. Nossa, lembra do Bickman? Ô, Você é louco, mano. Ixi, se você lembra, você é tiozinho já, mano. Tiozinho. Tá bom. Eu caminho em várias gerações, É irmão. isso aí. Eu jogo Fortnite com o Matheus. Fala, eu sou contextualizado, é diferente, né? Contextualizado. É isso aí. E aí o tubarão vê as 2 faces, né? Aí vê os gritos lá, Matheus, desliga isso aí. E um dia a Érica querendo que ele fosse tomar banho, aí o Matheus pra falar, não, eu tô com alguém de peso aqui, você não tá entendendo. Eu não posso largar o jogo agora porque eu tô com um tubarão jogando. Muito bom, muito bom. Aí ela, tubarão, tá louco? Deixa eu falar aqui. Ela pegou o Red, né? Tubarão, fala, Érica. É você? Eu falei, sou eu mesmo. Pô, tubarão, ele tem que tomar banho, tubarão. Eu falei, tá, peraí, deixa eu falar com ele. Ô, Matheus, vai lá, depois a gente joga aqui, mano. Ele, não, beleza, mas você vai jogar mesmo, então. Mas faz uns 2 anos já. Mas, enfim, Chesterton fala que não existe mais extraordinário do que uma mulher comum, com seu esposo comum, seus filhos comuns, vivendo uma vida comum. Uau, é isso, mano. Porque, cara, a gente... O mundo tá carente disso aí, O mano. que acontece? Eu venho... Mano, 80% dos caras que estão presos, mano, é filho de crente, velho. Verdade, tubarão. De mulher de círculo de oração. Minha mãe era do círculo de oração. Mas você já foi Mas você não preso? foi preso, né? Não, ainda não. Tô zoando. Porra. Não. Me dá a imagem aí, me dá a imagem do tubarão. Quase, mas quase. Foi por pouco, foi por pouco. Bandeirantes, o caralho. Isso aí acontece bastante aqui, viu? Mas a gente volta pra linha. Não, É espiritual ainda, eu mas tá tudo bem. Ixi, eu tô totalmente centrado, mano. Não, fala aí, mano. Não, mas, enfim, né? Nós sabemos disso. A gente tem trabalho em penitenciária, em casa de menores, né? Agora eu não sei o nome, né? Não é mais Fundação bem. Casa. Fundação Casa. Enfim, e você sabe, a gente sabe disso. Infelizmente, isso acontece. Aí a questão nós somos uma nação que tem muito crente, e eu vejo que uns crentes que são muito crentes aqui dentro, entendeu? Religioso, você quer dizer? Não vou falar nada aqui, né? Eu Pode vejo falar. que aqui dentro todo mundo é muito crente, é mó bênção, mas eu ouço testemunhos aí, né? Se é que eu posso falar testemunho de pessoas, tipo, infelizmente, que não estão dando testemunho lá fora, entendeu? Entendi. Que, por exemplo, o Claudião, querendo ou não, eu posso dizer
por uma linha ocular que o que ele não esperava mais nada dele do que essa experiência dele aí. Tipo, era o que eu esperava como cristão mesmo, que as pessoas olhassem e falassem, nossa, que família. É o que eu esperava. Mas por um outro lado, eu olho e falo assim, caraca, mano, glória a Deus que tem você, né? Porque, tipo, tá faltando mesmo, né? E aí é o que você falou, é simples, ele não fez isso, tipo, proposital. Não, vou lá, eu vou jogar com o meu filho, porque as pessoas vão ver e vão falar, nossa, que legal. Não, é isso E que assim ele eu vive. vou evangelizar, Não, né? é exatamente isso. Você é isso, cara. É a vida. É tipo, como no inglês, eu gosto muito dessa gíria, iris or iris, tá ligado? Tipo, é o que é. É isso aí. Tipo, como que você é? Meu, eu sou aqui. Vocês me conhecem, né? Os 3 que estão aqui me conhecem. Os 4, né? Porque tem o Espírito Santo. Chorei, bebê. Aí, rababá. Ele está no meio de nós. Amém. Aleluia. Mas assim, vocês me conhecem, sabem que o que eu sou aqui, cara, vocês vão me encontrar na fila do pão, eu sou o mesmo tubarão. E não tô falando que não é só de roupa, é o que eu sou, cara. Eu faço piada aqui, eu lembro os caras jantando com o Kevin, todo mundo serião, e eu fazendo piada, o Kevin. E eu. Todo mundo olhando assim, tipo, mano, esse maluco é louco. Ele faz a piada, ele ri, e o Kevin. Aí o Kevin olha assim. Eu tava nesse dia. E aí, tipo, ele fala uns bagulho que ninguém entendia, pô, meu ficção científica ali, né? Uma parte meio geek, ninguém entendeu nada, e eu. Caralho, é isso aí, cara, é isso. Tipo, eu não me preocupo, esse sou eu, entendeu? Sim. Mas eu vejo que a gente no sentido geral, né? Tem muito disso. Ah, não, aqui... Cara, eu acho que até por isso as pessoas... Sei lá, parei por aqui. Não, mas top que você tá falando, porque eu entendi. É o lance da verdade que não precisa de defesa. Exato. E isso é muito louco mesmo que você levantou, Fabi. Como atrair o povo do mundo? A galera precisa ver o que, mano, na gente, entendeu? Pra querer vir e ficar. O Tuba falou um negócio aqui que o Chester falou. Chesterton. Eu tô que nem o recap, hein? O Tá, Chesterton. E eu vou pontuar aí. Mas rapidinho, o Chesterton falou assim, coisas comuns. Simples. Comum pra gente, mas e pro mundo? O que é comum hoje, velho? Aí já é fácil pra caramba. Porque pro mundo, o que é comum é totalmente fora dos nossos padrões. Isso. Agora tá mais fácil ser comum do que quando o Chesterton escreveu isso. Porque agora você ser um marido leal, você respeitar a sua esposa, você rir, você abraçar ela, você andar de mão dada com sua esposa, você cuidar das suas filhas, você querer... Cara, o que é trivial pra nós, que deveria ser o café com pão, o filé com fritas do lifestyle nosso, é o que tá falando, é o simples. Só que aí você vai falar, mas isso é o simples. Só que hoje é extraordinário já. Extraordinário Porque, total. como assim? Você tá numa roda de amigos, e eu tô falando de casos assim, tipo, mas você vê aquela mulher e você falou, galera, pra mim já deu. Pô, calma aí, você não fala, os caras falam que é This Is Us, né? Pô, This Is Us, você é o Jack, então? Não, mano, é que é isso. E as pessoas falam, caramba, ainda existe esse tipo de... O ordinário se tornou extraordinário. Exatamente. Eu lembrei de uma parada, quando eu conheço a minha esposa Aline, né? A gente namorou no colégio. Então a gente se conhece há muitos anos. E aí, quando eu comecei a namorar com ela, eu ia na casa dela e tal, conheci a Selminha ali e tal, né? Tanto que eu chamo a Selma até hoje de tia. Porque vem desde essa época aí. Ela era minha amiga de colégio e se tornou minha namorada, que hoje é minha esposa. Então até hoje eu chamo ela de tia. E sabe o que... Mano, eu era muito carente. Porque eu morava numa casa grande e aí meu pai já não morava mais em casa. O meu irmão era mais velho. Meu irmão é 4 anos mais velho que eu. Então nessa época ele tava no rolê, 20 anos ele tinha. Ele vivia na casa da namorada, tal. Era eu e minha mãe. E uma casa gigante que eu morava. E não tinha sofá, assim, tipo, assistir filme com a família. Não tinha jantar com mesa posta. E na casa da Aline sempre foi assim. Antes deles conhecerem Jesus e tal, era desorganizado, mas era família. Então, mano, sentar no sofá e assistir o Faustão era um negócio extraordinário pra mim, mano. E eu era carente disso, sentar na mesa e olhar e conversar. E eles sempre foram assim, mano. Até hoje, ela vai fazer janta. Selminha, queremos você aqui, chama a gente pra jantar. É banquete, assim, cara. E senta a família toda na mesa. Isso pra mim, irmão, era um bagulho surreal. Eu não queria ir embora. Aí o irmão dela, que é o mais velho, o Rafa, direto me expulsava. Expulsava direto, mano. Já tá na hora já, Aline e tal. Que eu não queria ir embora. Tá ligado? Porque aquele ambiente... Era a Aline, né? Era pelo...
pela janta. Do ambiente, não. Não, mas não era nem o ambiente. a Aline. O ambiente familiar era um Era cara. aquilo que você não tinha, que você queria viver Exatamente. aquele momento pra sempre, cara. Tanto que aí quando na Você molecada casou com ela, né? casamos, e antes disso a gente teve uma quebra de aliança, né? Tinha aliança ainda. A gente terminou, mano, você não tem noção quanto foi dolorido, claro, porque era minha namorada e tal, mas o que me matava é que, mano, Deu a família. eu perdi uma família, cara, exatamente isso. E agora vamos trazer isso pra igreja. Qual o ambiente Que a gente nós tem proporcionado temos? aqui. Isso aí. Cara. Aí, boa. Será que nós temos sido uma igreja que tem mesa? Nesse sentido, da pessoa chegar e se sentir acolhida, mano. E tipo assim, mano, aqui eu tenho uma família. Porque quando eu cheguei no Bola, eu tive isso. Depende, se você foi ontem beber, hoje você não pode estar na mesa. Pois é, vamos chegar nesse ponto aí. Mas eu tive isso quando eu cheguei aqui. De, conhecer uma célula tal, e me conectar e Se aquilo. conectar, né? Irmão, e aí eu tinha muitos amigos no mundo, eu abri mão de tudo, mas tipo assim, não senti falta de nada, porque tinha um ambiente familiar. Então a igreja, ela é esse seio familiar e é isso que eu acho que a gente precisa intensificar, para não dizer resgatar. A gente tem que tomar cuidado também nesse abrir mão de tudo. Eu entendo você, entendo várias pessoas que tiveram... Mas hoje eu não sei se tipo, vou abrir mão. É óbvio, né? A gente tá falando de meio genérico aqui, né? Existem casos e casos, né? Mas, por exemplo, eu andava muito com meus primos, né? Que é a minha família, né? Mas eu não tinha muito amigo assim e tal. E eles eram a galera que todo final de semana tava lá na casa dos meus primos e tal, videogame e tal. E eu vim pro Bola, tinha 17 para 18 anos. E abandonei os caras e já era. Não fui mais, mano. Até hoje, assim, tipo, eu vou muito pouco. E assim, hoje já estão casados, com filho. E minha prima, às vezes fala, poxa, você faz falta aqui e tal. E eu falo, caramba, meu, olha que eu, tipo, olha o gap. Por que mesmo que eu me distanciei? Entendeu? Tipo, não tem um motivo, né? Não, beleza. Meus primos, eles tinham uma influência muito forte em mim, assim, porque eles eram um pouco mais velhos e tal. Mas eu nunca fui Maria vai com as outras, vamos dizer assim. Eu sempre escolhi o que era mais difícil quando tem alguém contra você, tipo, te pentelhando, vamos dizer assim, pô, vai pra igreja nada, tal, não sei o quê. Mas eu acho que esse radicalismo não é muito bom pra mim agora, tá ligado? Porque, tipo... Eu concordo, mano. Eu não vejo mais meus primos, tá ligado? Não vejo minhas primas, não vejo minha avó. Cara, eu vi o Anderson Silva falou isso e foi forte. Ele falou que Jesus é esse que te usa pra curar... Que Jesus é esse que te usa pra restaurar a família dos outros e destrói a sua. Mas sabe que isso é um tempo na minha vida. Em termos de relacionamento. Um tempo na minha vida eu precisei me distanciar. E aí eu distanciei muito, assim, dos primos. Eu ia pegar esse gancho, porque o Claudião, ele é, né, um dos cabeças aí do NV e ficou muito tempo ali, ele sabe do que ele tá falando. Tem exceções, né? Por isso que eu falei, eu tô falando de forma genérica, há exceções, Diga mas não. a gente viveu isso, não sei você, na minha época total. de bola, era muito comum, assim, era tipo meio que um cultural, era uma cultura já, né? Então, tipo, o caminho era esse, você chega no Bola, abandona todas as suas Esquece todo amizades, mundo, nós te sua abraça família. aqui. Não, e por um lado, legal, que nem eu recebi uma família nova aqui, tenho muitos amigos, conheço gente praticamente do Brasil inteiro, que era aqui do Bola aqui, que foi enviado, tal, não sei o que, muita gente, só que, meu, eu tinha alguém antes também, tá ligado? Que eu simplesmente falei, não, agora já era. É como se você falasse, não presta, aí entra o bagulho geracional também. Mas, então, isso é muito louco, porque assim, eu precisei me distanciar um tempo das pessoas, mas isso aí, tipo, enraizou em mim, falei assim, não vai mais em lugar nenhum, não vou em festas tal, e participar com a família, principalmente com a família da minha esposa, e aí eu criei um bloqueio. Só que um dia eu fui muito ministrado, cara, você já tá curado, você já tá sarado. Você já tinha feito o processo de desintoxicação. Agora é hora de você dar o teu ao invés de você ser influenciado, agora você é influenciado. Isso, cara. Aí a Erika pegou e falou assim pra mim, vamos no aniversário do meu primo. Eu relutei, falei, não, vamos lá, vai. Aí eu fui, todo mundo bebendo lá, uma bebedeira mesmo, o pessoal vindo me abraçando, e aí, você não tá mais bebendo nada? Não tô mais bebendo nada. Enfim. E aí, daqui a pouco, o pessoal fez uma roda em mim assim, o que aconteceu? Conta a tua história. Cara, aí foi a oportunidade que eu tive ali, eu comecei a falar daquilo que Jesus fez, e aí comecei a profetizar, já comecei a orar por a Erika orando por uma outra menina, enfim.
cara, o Espírito Santo veio ali e hoje eles me respeitam muito, né? Eles, cara, o Cláudio não bebe e tal, tá aqui e se sentem à vontade de falar hoje, de ter conversa. Então, eu voltei a ter essa aliança, mas eu sei o meu limite e eu sei quem eu sou em Jesus hoje, entendeu? Sim. Então, assim, e muitas vezes a gente chama, vamos lá no culto, meu, vem aí, vai pegar um culto. Top. Né? É isso, mano. Eu passei por esse período também, e é bem real. Então, assim, tem um período que você precisa, né? Até explicando aqui para quem. Processo, né? Por exemplo, se você tem um problema com dependência química, o caso do NV pessoal lá, a gente tem um lema lá, né? Diga não aos lugares da ativa. Mas isso é um período, cara, é um tratamento, tal como o Claudião falou. Ninguém Passou- vive no Instituto Forte. Exatamente, sempre, né? irmão. E aí vai ter um momento que você. Agora, olha o caminho inverso disso que é interessante também, que é destruidor. A pegada da religião, né? Tem um primo que até parece você, Tuba, que a gente era muito amigo, tal. Ele na verdade tem mais a idade do meu irmão, mas a gente sempre foi muito próximo. A gente morava no mesmo andar, no mesmo prédio e estudamos no mesmo colégio e tal. E cara, a referência familiar que eu tenho de cristão vem dessa minha tia aí, que eu amo, cara, uma querida minha, mas não tinha muita sabedoria nessa época aí. A minha experiência com igreja na infância, a igreja batista que ela fazia parte, era que eu tinha que ir lá, sabe por que eu ia? Porque eu amava tanto esse meu primo, que eu ia na igreja para poder ter relacionamento com ele. Porque pra gente estar junto, era só no domingo, e eu tinha que ir na igreja 2 vezes, era de manhã e de tarde, e aí eu passava a tarde do domingo jogando videogame com ele, senão não podia. E aí eu mudei desse prédio que eu morava, e a gente perdeu o contato, ela não deixava ele ir na minha casa, mano. Irmã do meu pai. Você seria uma péssima influência pra ele. Porque eu não era crente, porque eu não era da igreja. Minha mãe me Religiosidade. criou assim. Resumindo, irmão, tá? O que acontece? Esse meu primo tá distante demais das coisas de Deus, totalmente distante. Tem uma família linda, legal, tal, bom trabalho, ele é top, mas ele tá longe do propósito ali, talvez, de ser um ministro, que ele era ministro de adoração. Talvez ele até seja salvo, mas talvez a família dele não. Exatamente. E aí, irmão, olha que loucura, a ovelha negra ali, tá, hoje é o que tá pregando o evangelho. Entendeu? Iris ou Iris? Doideira, né? Mas é isso. Então isso, acho que exemplifica bem o que o Tubarão acho que quis dizer aqui, cara. Tem momentos que você tem que saber que a sua vida real é que te respalda. Você não tem que excluir nada. Muito louco quando eu tô brisando nisso já há uns dias aí e parada de quem é o episcopado da igreja, né? Como que os caras escolhiam isso, a galera, né? Como o mote, assim, tipo, qual que é a regra? Então, Paulo vai lá falar para Tito e para Timóteo. Eu não lembro o capítulo direito, acho que Timóteo 2 ou 3, eu não lembro direito, e Tito 2. Mas ele fala a mesma coisa para os dois. Tipo, o cara quer ser, né, obreiro, vamos colocar assim, né, de maneira geral. Obreiro. Quero servir na zeladoria, manutenção, qualquer um. O que ele quer ser? Tá, ele é dado ao vinho? Eu não tô falando na ordem que tá lá escrito, tá? Mas ele é uma pessoa dada ao vinho? A gente já passou por isso, não vou ficar aqui explicando. É esposo, é marido de uma mulher só? Só tem uma mulher? Tá. Os filhos são bons filhos? Respeitam ele? Ele é respeitado pelos filhos? Tem honra dentro de casa. Entendeu? A esposa respeita, tem honra. Não só isso. Como que ele é vou falar no meu linguagem. Como ele é na quebrada? Como que ele é na vida dele, no trabalho, onde ele passa? As pessoas, ele é uma pessoa respeitada, as pessoas não é tipo, nossa, ele não é vereador. Tô falando assim, ele é um cara legal, as pessoas gostam de estar Como é que perto. tá o Serasa dele? Entendeu? Ele tem culpa no cartório, é um cara que deve o padeiro, o mecânico, não, é um cara que tá sempre alguém, não, cara, você entendeu? Tipo, tá mais voltado pro lifestyle dele. Óbvio, né? Maneja bem a palavra e tal. Óbvio, né? Você vai querer ensinar, você tem que saber um pouco. Mas o maior peso é como que é a vida dele fora, cara. Como que são os frutos dele longe da eclésia, tipo, do templo mesmo. Não tô falando de corpo, espiritual. Tô falando da vida. Como que ele é no trabalho dele. Ele é um... E aí a gente pode... Não tá muita coisa, né? Mas é exatamente isso, cara. Então, quando você falou de como as pessoas do mundo vão ver, cara, a gente precisa ser um cristão da hora, mano. Sim. Um cristão, Tipo Jesus, né? tipo assim, por exemplo, você me pergunta um negócio que é muito legal, e muita gente pensa dessa forma, né? Como que as pessoas do mundo vão querer ser crente?
como que você gostaria de ser tipo, de ver um crente? Tipo, se você fosse alguém do mundo, tem um cara que gosta de ir pra rave e tal, Aí um dia eu cheguei pra ele e falei assim, não, mano, a gente vai em uma. Ele olhou assim e falou, você vai em uma? Eu falei, vamos, mano, vamos aí numa rave. Não, ele falou assim, não, mas você tá ligado que eu não uso nada, eu vou só porque eu curto a música e tal. Eu falei, não, demorou, mano, minha esposa também gosta também de uma música eletrônica, faz muitos anos que ela não vai, eu nunca fui, mas vamos aí, mano, acho que umas 2 horinhas eu aguento. Aí, para, mano, aí ele falou de uma outra pessoa, né? Fulano fica me enchendo o saco, falando que eu não preciso ir. Eu falei, mano, eu não, assim, você vai por quê? Você gosta da música? Ele, mano. Eu falei, então, não é nem que eu vá, eu acredito que eu vou mesmo com ele, mas a questão não é nem essa. É tipo, a gente se preocupa muito com essa questão de lugar santo, tá? De dicotomia, tipo, a igreja é santa. Mas, mano, nós somos santos. Onde nós estamos, aquele lugar se torna santo. É isso. Então, assim, beleza, vou escrachar, tá? O cara fala que o púlpito é santo, a igreja é santa, então ele não vê pornografia aqui dentro. A casa dele é o quê? Então é o inferno? Meu Deus. Entendeu? Então, tipo assim, eu não escuto essa música dentro da igreja, mas eu escuto... Então, tipo assim, pra nós não tem que ter dicotomia, sua vida é aqui. Então, por que o Tubarão tá falando que vai na rave? Porque eu sou o cara que tá na rave, é o mesmo cara que tá aqui no culto. Eu não vou cultuar, óbvio, né? Não vou adorar o DJ lá. Mas eu tô lá e cara, como ouvirão, como vão ver a luz, mano, se a luz não vai até os caras? Você acha que eles vão passar dentro da igreja e falar, nossa, eu quero entrar aí? Olha só. Tipo, mano, eu penso, isso é meio que a visão do In Time também, né? Por isso que eu... Essa é a visão de Jesus, mano, porque tudo que você tá falando, isso aí era um escândalo, né? Era um escândalo. Jesus era o bêbado, era o comilão, era exatamente era o prostituto. Exatamente isso que os caras falavam. Você vai andar com aí você fala, mano, vou ali que tá tendo um rolê e tal, tem umas garotas de programa. Não tô falando, vocês entenderam, né? Não vou escrachar, mas, mano, aí o nego vai falar, mas o que vão pensar? Cara... Agora, sabe o que é louco de tudo que você tá falando? Quantas pessoas você conhece que era tipo super duras assim, rígidas, cara? Que, meu Deus, quando tava aqui na igreja, mano, é isso. Inflexível quebra fácil. Exato, mano. Aí hoje... repete aí. Inflexível quebra fácil. Aquilo que é inflexível quebra fácil. Que legal isso. Música do Rodolfo, né? Quantas pessoas que fizeram isso e tal, e que hoje, por algum motivo, não estão caminhando com Jesus, aí você vê elas fazendo totalmente aquilo que elas condenavam. Religious. Tudo aquilo, né? Religião. Cara. Tipo assim, o cara não bebia e tal, e agora ele bebe por quê? Tipo, porque... Então, peraí. O pastor não deixava. Tipo, isso nunca existiu, a igreja não deixa. Isso é muito louco, mano, porque meus amigos não entendiam isso, né? Por que você não bebe, mano? Será que tinham realmente a conexão com Deus? Eles estão, aí que tá. Esse é o perigo da religião. O que você falou, cara. É muito louco isso. Eu falei, cara, é isso. A religião, a pandemia trouxe esse, né? Ela foi uma ferramenta, talvez, não sei se de Deus literalmente, mas foi uma ferramenta, de qualquer forma, que trouxe à luz algumas coisas, e algumas famílias e algumas situações, né, de famílias, vamos dizer assim. Então existiam casais que eram muito lindos antes da pandemia, mas com a pandemia, algumas coisas vieram à tona, e aí, esse casal já não tá mais junto. Aí o tempo, por exemplo, tem gente casada, né, falando disso daí, trabalhava o dia inteiro, se via 1 ou 2 horas por dia, o marido e a mulher, né? O homem e a mulher e tal. Via pouco tempo o filho, porque estava na escola. Só que agora, no meio da pandemia, eles se viram convivendo juntos. Ó, que lindo. Era pra ser um paraíso, não era? Foi um momento de maior crise das famílias. Já era, acabou. Mano, eu vou te falar, eu não tava trabalhando, tava desempregado nessa época. A Kiki ficou de home office, eu com um bebê recém-nascido. Cara... Foi não vou falar que foi um dos melhores por questão de eu estar desempregado, isso não foi muito legal pra mim, assim. Mas de estar com ela, irmão, eu consigo viver sozinho, só eu e minha esposa pro resto da vida, cara. Se eu, tiver um trabalho, que é eu e ela, assim, dentro de casa, não tem problema nenhum, cara. E aí eu fico pensando, como que as pessoas... Aí as pessoas, mas... não consigo trabalhar com... Assim, eu tô dando um exemplo desse exemplo, mas tem vários. Por exemplo, da que ele mencionou, o Cauê. O mecanismo. Então as pessoas estavam aqui servindo mecanicamente, não tinha mais amor. Aí quando não precisava mais da pessoa vir porque não tinha culto, aí acabou. Ele já não se via mais útil. Então não era alguém que fazia porque amava, porque era ele se sentia útil, entendeu? E aí é o que ele falou, voltou não precisa mais de mim. Então, mas nunca precisou. Que loucura, né? Ninguém precisa de mim aqui, cara. É um paradoxo exatamente, mano.
Essa parte da Quê? pandemia, né? Exatamente. Ninguém precisa de mim. Ninguém precisa de ninguém no frigir dos ovos. Mas a gente se precisa no sentido de amor. Você não vai ser, eu não vou ser útil pra você se antes eu não te amar. Se eu fizer isso porque a religião manda, mano, o dia que eu não for bonificado por isso, porque a religião bonifica, né? A religião é a lei, né? Então você faz, você ganha. Ah, eu não faço pro Fabiano algo pra ele porque Deus vai... Não, cara, eu faço porque eu amo. Porque é isso, iris ou iris. O evangelho é isso, o evangelho é fazer porque eu vou fazer eu tenho um dinheiro aqui, vou pagar um café pro Cauê. Por quê? Porque eu quero. Porque eu acho que isso é legal. Ah, não é religião, cara. Ah, mas você tá fazendo isso porque um dia ele vai te pagar. Não sei, se um dia ele me pagar, eu quiser, não tem nada a ver, não tá atrelado. Mas a religião, ela atrela as coisas. Então, você vem na escala, por quê? Porque você sabe que é legal isso, as outras pessoas vão ver que você é um obreiro, que agora você tá dando frutos. Então você vai crescendo e colocando os seus tijolinhos. Mas o dia que o vento vem e derruba esse muro que você tá construindo aí, essa casa... Aí você volta às velhas práticas, porque você não foi transformado. Jesus fala isso dos fariseus, dos prosélitos. Vocês fazem o quê? Vocês constroem umas leis que nem vocês conseguem seguir, e aí vocês vão evangelizar. Vocês atravessam o mar para transformar aquela pessoa 2 vezes mais réu do fogo do inferno que vocês. Porque vocês já não estão fazendo o que vocês estão falando. E agora vocês põem a culpa, esse peso em outra pessoa que está recebendo e vai viver da mesma forma. Sim. Uau. Uma das figuras ali que eu trouxe também, né, na palavra, exatamente falando sobre isso, usando a referência da mulher ali do fluxo de sangue, representando uma geração talvez doente. Quantas pessoas estão sangrando, cara, mas estão com os trapos de imundícia, cobrindo aquilo que está sangrando e tal, talvez muitas vezes por conta disso que o Tubarão falou, para manter uma aparência, uma religião, uma estrutura e tal, mas está sangrando, né, e como que muda isso? Essa daí eu acho que foi a chave da palavra, que eu ia até falar agora aqui, que você fala que na passagem diz assim, né? Jesus estava indo atender a filha de Jairo, quando a mulher do fluxo de sangue abordou ele e tocou ele. No caminho, né? No caminho. Aí você falou assim, nessa geração, Deus não vai atrás. A gente tem que ir atrás dele. Mas da próxima geração... Deus vai atrás deles. Ele cuida, ele vai lá e levanta pela mão. Ele que vai cuidar, ele que vai pegar pela mão. Aí essa palavra, quando você está falando dessa geração atual, que está à frente aí das coisas, dos atuais líderes, dos atuais membros, obreiros, voluntários, qualquer nome que a gente queira dar aqui, é o que hoje traz uma preocupação grande para a gente. A gente teve um momento ali, abrindo aqui, Claudião, hoje era a nossa escala de diaconia, e o Claudião e a Érica chamaram a gente para conversar sobre isso. Fala, gente, vocês estão indo atrás, vocês estão se externando, porque vocês são uma geração atual. Vocês estão se externando, vocês estão abrindo o coração de vocês para buscar algumas coisas que às vezes a gente fica remoendo por dentro. Daí até comentei assim, ali na roda do grupo ali dos diáconos, né? Eu falei assim, se a gente não cria conexão com Cristo, com o Salvador, a gente acaba virando a multidão. Uau. Que a multidão, o que ela faz? Qual que é o papel da multidão? Afastar. É afastar. O pecador não consegue chegar por causa da multidão. Exatamente, porque daí a gente fica remoendo, a gente fica angustiado, a gente começa a pré-julgar A, B ou C. Não estou falando de pessoas, falando de situações. Sim. E a gente vai para dentro da nossa caverninha lá e a gente vai acabar virando. Daqui a pouco tem 1, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco virou multidão. Aí quando tem alguém lá que está precisando de ajuda, a gente está aqui, ó, segurando. Falou, se liga, você acha que você vai lá, você vai conseguir o que você quer? Fica aí de boa. É ou não é? É isso aí. A gente não, mano, fala por você. Mas é os pequeninos. Você acha que quando Jesus deixou escrito lá, deixai vir a mim os pequeninos, ele tava falando de criancinha? Era só criança que ele tava falando? Os novos na fé? Não, são os pequeninos. Quem são os pequeninos? Aqueles que são... Não só isso, mas são aqueles que são frágeis. São pessoas que
porque ali eles estavam com os discípulos. Os próprios discípulos estavam privando Jesus de ter essa relação com os frágeis, cara. Quem são os frágeis hoje? Você pode pensar aí o que você pensar. Mas hoje eu e você, teoricamente, deveríamos ser os filhos maduros, né? Cauê, você que é de uma geração mais nova, né? Eu tenho 49, você tá com 35 anos. O que você vê hoje que a gente precisa melhorar, cara, para que uma geração ela se conecte com outra sem que tenha um vale no meio, né? Porque muitas vezes a gente perde uma geração, né? Às vezes fica um vale no meio de uma geração para outra, né? Qual que é a tua visão? Porque você trouxe essa palavra, Deus falou muito com você, falou comigo também, né? Mas eu queria saber a tua visão sobre isso. Entendeu? Top. Pergunta boa, hein? Essa é a pergunta da noite. É a braba. A minha opinião é que a gente precisa de menos estrutura e mais relacionamento. Uau. Boa. Eu vejo e tem muitos ministérios, muitas tarefas, muitas funções, muitos cargos, muitas posições e muitas vezes isso impede um pouco do relacionamento e da integração ali entre as gerações. Então, por exemplo, eu dei esse exemplo. Quando eu cheguei na igreja, cara, a igreja era uma igreja. Tudo bem, o pastor Marcinho, ele tinha 28 anos, o que a gente chama de flame hoje. Uhum. Ele era pastor de igreja. Até os 25 se pá. Sem ofensa, pelo amor de Deus, não é isso. Mas hoje a gente chama, por exemplo, os meninos de 28 anos de menino. Os meninos do flame. Só que o meu pastor, com 28 anos, ele era pastor, cara. Ele cuidava já de uma igreja. E a gente sabe o peso e a responsabilidade que é cuidar de uma igreja. Ainda mais na época, né? Com a molecada que ele cuidava, o Tubarão tá aqui, filho. Eu vi, a primeira vez alguém pregar o evangelho foi o Marcinho. Eu já cansei de falar isso aqui, não é pra puxar saco, não é pra nada. Nem se for, mas né, é exatamente assim, eu tenho uma paternidade espiritual, porque é o cara que eu vi pregar o evangelho e me despertou. Só que nessa época a igreja era uma só, mano. Entendeu? É assim, você quer vir pra igreja? Você vai pra cela e você vem servir no ministério, isso é igreja, irmão. Nossa. Eu lembro do Bisnaguinha, mano. O Bisnaguinha colou no Macedo, 13 anos, 14 anos. E aí agora? Vai pra zeladoria. Vamos. Era a minha escala, Pronto. mano. Normal, pegava culto normal. Eu lembro de um dos primeiros cultos na Suplicy, da Francis olhar, eu nem sabia quem era quem, eu só ficava observando, tal. O Samuca tinha um cabelão desse tamanho, um magrelinho, pequenininho. E ele era tecladista, né? Ele queria tocar, e eu lembro da Francis falar, calma, vai chegar seu tempo de tocar e tal. E aí daqui a pouco o Samuca tava no louvor. E ele era de que ministério? Ele era do Ministério de Louvor da Igreja Bola de Neve. O que eu acho que hoje é um pouco complexo? Porque hoje a gente tem gerações, mano. Então você tem o culto do teens, do pré-teens, do flame. E claro, a gente precisa disso para integrar e tal. Mas o excesso disso, eu acho que pode causar esse distanciamento. Né? Porque, mano, quem que é seu pastor? Quem que é o seu líder? Olha que loucura, cara. Eu vou exemplificar isso aqui. Eu tenho um exemplo muito bom. A minha célula, quando eu cheguei na bola, tinham 3 líderes mulheres. Já começa por aí, já a ser bem estranho, né? Olha que louco. E tinham 3 gerações ali. Era a Bruna, que hoje é a pastora do Bola de Neve Pimentas. Pastora Bruna. A Bruna, irmão, tinha 19 anos na época. Já era líder? Era líder de célula, Olha. formada pelo Marcinho, que ela era da célula do Marcinho. Braba. E, mano, braba, líder braba, mano. Eu tenho orgulho de dizer que eu era dessa célula. Referência pra mim. Aí, a outra líder era a mãe dela, que é a Dona Fátima. Braba. Mas muito braba. Dona Fátima Respect. OG. General de guerra, Dona Fátima. E a Dagmar, que era ali... Linda. Era o elo entre as duas, tá ligado? Puxa, mano, que gratidão que eu tenho por essas 3 mulheres, mano. Amor. Que me shapearam, me ensinaram tanto de Jesus, de tudo. E, cara, olha que loucura. Não tinha essa cisão, mas tinha relacionamento. Tinha uma igreja homogênea, tinha uma igreja que era... Então, eu não tinha essa parada do tipo assim, mano, essa menina tem 19 anos e é minha líder. Cara, eu ia lá como se fosse... E ela era braba comigo, e eu achava aquilo incrível, mano. Parecia tipo assim, era minha irmã, tá ligado? Sim. Brigando comigo, me colocando no eixo. Isso era incrível. Eu acho que isso se perdeu, mano.
Eu falei ali, e mais uma vez, não foi pra apontar o dedo pra ninguém, mas eu liderei célula por 13 anos, hoje eu tô descansando um pouquinho, mas eu vi isso. Essa galera nova não quer ir em célula, A mano. gente só queria Jesus, né? Eu só queria Jesus, Não, mas eu mano, acho que exatamente. Eu lembro, peraí, rapidão. Eu lembro da primeira vez que eu fui encontrar alguém na igreja, né? Aí falaram pra mim procurar o Ulisses, lá na Turiaçu. Aí eu chego lá, Ulisses, né? Eu falei, mano, deve ser um cara velhão, né, tal. Daqui a pouco vem um molequinho lá, meu, todo magrelinho. Eu falei, cara, 50 quilos molhado. eu pensando comigo assim, cara, o que esse cara vai me ajudar, meu irmão? E esse cara foi o cara que estendeu o braço pra mim no início e ministrou, me discipulou, enfim. E foi através da vida dele que a minha vida, assim, foi transformada, né? Porque ele foi aquele cara que tava ali do meu lado sempre, enfim. Então, não tinha isso. A gente queria, Jesus, entendeu? E eu acho que... Eu posso falar uma parada aqui, uma brisa aqui minha? Agora eu posso dar uma brisada aqui? Lógico. Talvez, mano, tô viajando aqui. Talvez a gente esteja sob uma forte influência do mundo. Talvez. Nesse É uma contexto. geração diferente. Não, calma aí. Nesse contexto de cisões de... Por quê? Eu vou embasar isso em cultura pop. Star Wars. Eu sei que nem todo mundo aqui é fã, talvez não entenda um pouquinho bem mais assim, só pra vocês entenderem. A jornada do herói, todo mundo conhece a jornada do herói. A jornada do herói é o cara que é um frango, aí ele vai, passa por um vale, ele é treinado, tem um mestre e tal, e aí ele vence as barreiras e tal pra se tornar alguém lá na frente. Essa é a jornada, basicamente a jornada do herói, certo? Quase tudo da década de 80, 90, começo de 2000, você via inserido essa ideia. Padrão. É um padrão. Por quê? Porque esse é o padrão da vida. Você é um ninguém, nasce cego, pobre, né? Cego não, mas sem dente, né? Essas paradas, né? Da vida. Você nasce, aí você precisa de alguém que te alimente, aí você vai estudar, você vai quebrar a cabeça, você por algumas vezes você fracassa, você cai, mas você tem alguém que cuida de você, um mestre, seja seu pai, sua mãe na sua vida. E aí você, em algum momento, você alça voo e, uhul! Agora você tem sua família, sua prole, aí agora você vai passar pra frente. Mas você ainda tem a conexão com aquele seu mestre, sua família, certo? Isso é o que a gente... E a própria... E aí você vê esse reflexo. Então, por que eu citei Star Wars? Você vê isso no Luke Skywalker, né? Você vê com Anakin, né? Que vira o Darth Vader e tal, né? Não sei se eu dei spoiler pra alguém aqui, mas enfim, né? Spoiler de 30 anos. 30 anos atrás. Mas aí, beleza, tal, e aí você vê o Luke sendo treinado pelo mestre Yoda, o moleque, você assiste e fala, mano, esse moleque é um frango, vai dar em nada, tal, ele mesmo tenta desistir, porque é o que a gente vive, nossa vida, cara, quantas aqui eu já tentei falar, mano, esquece, não vou dar em nada, mas é alguém, né, usado por Deus, nossos mestres, nossos líderes, falam, não, Tubarão, calma. A Francis, minha mãe espiritual, tá ligado? Não tem o que falar, ela, o Marcinho, a Francis em si tem assim, um esforço dela, um carinho, né? O amor dela por mim é tão grande que ela me dá uma bronca demais, porque é aquilo, né? Quem corrige que ama, né? Exato. E se eu tô aqui hoje também é por muito disso. E só que aí, veja bem, isso foi o arco do Star Wars, né? Finalizou lá com o Luke e tal, virando um Jedi, pá, legal, não sei. Passaram-se os anos, aí, né, a gente teve a mudança de geração, aí veio um novo Star Wars do nada, né, tipo, Rogue One, que é a Rey. Você pegar o filme dela, a proposta já é sinistra, porque ela aparece do nada, uma mulher, não, tô aqui, nenhum espetáculo, mas é uma mulher. Normalmente, né, os caras, mas não vou entrar nesse mérito, mas é uma mulher, ela manja muito de nave, só que ela não tem pai, não tem família, ela manja muito, ela já tem poder sobre a força, ela já usa um sabre, tipo, ninguém ensinou ela a usar o sabre, ela já parece assim, tipo, beleza, você pode pensar, alguém pode falar, mas deve ter uma história por trás. Tá, mas beleza. Todos os outros arcos, eles explicavam, existia a história mesmo, mostrava da onde veio a pessoa recebendo, né? Nela não, ela aparece. E é muito louco, cara, que tem uma parte no filme que o Han Solo, que é um dos personagens que manja muito, ele tem uma nave lá, e a nave era dele,
E ela nunca andou na nave, conserta a nave do cara. Tipo, o que eu quero dizer com isso, né? Tentar diminuir, né? Pra não prolongar. O que a gente vive hoje é isso. É uma geração que não precisa de ninguém. É uma geração que tecnicamente sabe de tudo. Carreira solo. Carreira solo, porque tem tudo fácil, né? De conhecimento. Só que o que eu vejo hoje que falta... A gente tem a sabedoria hoje de quê? Muito. De técnica. Então você vê pessoas técnicas, sábias, mas técnicas, que estudaram, que foram a fundo. Mas sabe aquela sabedoria da idade? Da maturidade? Não, eu sei que ali você cai. Sabe por quê? Porque eu já fui ali, já caí. Experiência. A experiência do lifestyle mesmo. Não, por que você não trai, né, meu? Né, tipo, um exemplo. Porque é pecado, tá, mas não, mas eu conheço um casal, ou já vivi isso. Entendeu? Já fiz isso. Eu sei o quanto dói. Eu sei, eu já passei por isso, eu já tive um relacionamento, eu já perdi um relacionamento. Não que você precise, não sei se eu tô sendo claro, não é que as pessoas precisam passar por algumas situações para falar, ó, mas essa geração não quer viver, não quer receber isso. É uma geração autossuficiente, né? Exato. E aí entra uma questão seguinte, quanto mais espaço você dá para uma geração que é autossuficiente, Mas vai ter distância. mais distância ela vai ter. Porque se eu consigo fazer sozinho e você tá falando pra mim, vai, eu confio em você, faz sozinho, eu não vou precisar de você mesmo, eu já sei que eu não preciso. Eu já não quero precisar. E aí se você fala pra mim, eu sou seu filho, você fala, não, filho, vai lá. Vai lá que é tudo nosso, o pai tá vendo daqui, você é bom mesmo. E aí eu já sei que eu sou bom mesmo, eu falo, eu sei que eu sou bom pra você. E aí você fala, então é isso, mas vai. E aí a gente vai se distanciando, porque você não vai me acompanhar de perto. A gente já sabe disso. E eu nem quero que você faça, porque eu sei fazer. Então não preciso de você. Deixa que eu faça. E tem mais. O que você fazia, que você me passou, eu faço melhor. A gente já sabe disso, né? E é isso. E esse distanciamento vai gerar morte. Essa que é real, porque a palavra diz isso. E aí, o Claudião começou falando aqui, é real. Essa é uma geração que nunca foi tão atacada na história. Tipo, o plano maligno das trevas, agora vamos falar de forma espiritual, que foi projetado por anos, por décadas, é justamente para ter esse alvo aí, que muito provavelmente é a última geração. Isso traz pra gente um esforço maior, né? Com certeza. O esforço que os nossos pais tiveram lá atrás para trazer reconciliação para nossa geração, talvez o nosso esforço hoje tenha que ser redobrado, então. Já que a gente está tratando com uma geração autossuficiente, que ela não reconhece a experiência, que ela não reconhece isso, aquilo outro que a gente acabou de colocar aqui na mesa, então requer da gente um posicionamento mais firme, exige da gente uma vida muito mais entregue aos pés do Senhor. Sim. Porque a gente depende dele, a gente não pode ser autossuficiente como essa geração acha que é. Porque o problema que isso aí tudo que você está falando, que é real, é que é uma geração, a nossa geração, muitas vezes está sangrando, como eu trouxe no contexto da palavra. E a gente às vezes é um pouco orgulhoso também. Aí a gente vai colocar o pano de imundícia ali para esconder o que está sangrando. Exatamente. E nós estamos drenando a vida, estamos sangrando, e Jesus no caminho para levantar uma geração, ele vai curar essa. Só que essa precisa querer, mano, ser curada. Jesus está passando, entendeu? Jesus está indo mesmo para a próxima geração. Mas se você não for lá e se lançar e tocar nele, essa mulher, ela poderia muito meio, sei lá, ter orgulho ali e falar, não, eu não vou me expor tanto. O que os judeus vão pensar de mim? Não, eu acho que ele até pode me curar, mas a exposição, então, não adianta, mano. É uma geração que tem que ir até ele pra ser curada. E esse sangue que tá drenando aí, que muitas vezes é o orgulho, que nem você tá falando. Então tem pessoas que estão feridas, mano, e aí tá ferida com o quê? Com a igreja. Não, a igreja não fere ninguém, cara. A noiva não fere ninguém. Mas as circunstâncias, sim, muitas vezes está sangrando, e aí, por que eu tô falando isso? Porque é uma estratégia do Satanás, mano. Isso que a gente tá falando é espiritual. Por exemplo, quanto tempo a gente tá falando em Tuba? A gente fala disso bastante. Marxismo cultural, por exemplo. Que é um plano diabólico das trevas através de política, cultura, para minar uma geração. Por que se fala tanto hoje de feminismo? É porque eles estão preocupados com a mulher? Não. É óbvio que não, mano. Mas isso está sendo arquitetado por anos para essa geração. A escola de Frankfurt é que ano, Tuba, você lembra? Não lembro.
mas é décadas atrás, né? Sim. Os caras desenharam isso por décadas para atacar essa geração. Não é um negócio... o Davi Rebolo falou hoje de manhã um negócio... Falou, cara, Satanás ele tem paciência, ele é diferente de nós. Sim, cara. Ele não tem pressa espera. nenhuma, mano. Calma. É, Ele já sabe o fim dele. exato. Isso é fato. Você acha que ele tá com pressa? Ele sabe a fraqueza do homem. E, enfim, o plano dele já é arquitetado para ser a longo prazo mesmo, não é a curto prazo. Entendeu? A gente acha que vai ser a curto, mas não é, cara. Essa divisão, ela é maligna e ela é orquestrada. Aquela palavra do David Ricker que a Sara postou, não sei se alguém viu, mas ele fala exatamente qual que é a... Olha que louco. Hoje, o que a igreja não está sendo? A gente falou aqui, mas vou falar. Família. A gente deixou de ser família, assim. Não tô falando... contexto geral. No contexto geral, né? Geral, a gente deixou de ser família. Ah, beleza, estamos falando de a igreja cresceu, tudo bem, mas no geral, esse negócio de vir pra mesa, tal, vamos cuidar, vem, quem é você? Não, vamos andar junto. Perdeu-se, por causa de tudo que a gente já sabe, beleza. Mas o que essas ideologias... Porque, por exemplo, por que a filha de um pastor fala, eu quero ir, eu sou feminista? Por que um cristão pensa... Tem a questão da escola, que a gente está falando de toda essa doutrina marxismo, né? Marxista aí, já impregnada e já batendo nisso há anos, que a gente recebeu isso, mas graças a Deus a gente não foi pego a ponto de hoje estar sendo bem implantado. Mas aí o que acontece? Qual que é o mote? Você é diferente, a gente também. Então, já pega na identidade. Quem que aqui em algum momento da sua adolescência não se sentiu diferente? Todos nós. E aí, qual que é o mote? Você é diferente. As pessoas não te entendem, a gente te entende. Então, por que hoje essa diversidade de gênero? Porque, mano, na sua adolescência agora, todo mundo você pode ser o que você quiser. E aí o cara olha lá, ele por algum acaso achou que sentiu atração pelo... Não, é isso. Você é isso aí. Vem cá, a gente te abraça. E aí tem um espaço, tem um abraço. É óbvio, eu tô falando isso de uma maneira que é assim que eles colocam. Sim. Então agora você tem uma identidade com a gente. A gente respeita a sua identidade. Porque a gente também é diferente. O senso de pertencimento. Cara, quem não quer... Quem de nós... É que hoje a gente tá, tipo, pai, né? O pai, ele já é, né? Já tá bom, né? A gente não precisa pertencer, porque a gente já tem a nossa prole, já criamos, tem a nossa família, a gente já tá, né? Ah, não gosta de mim? Beleza, fazer o quê? Mas quando você é novo, quando você é jovem, né? Isso é você forte. quer ter a sua matilha, cara. Eu gosto disso, né? Tipo, você quer ter o seu... Qual que é meu bando? Qual que é a tropa? Né? O Matheus tá nessa fase aí. Com quem que eu vou me relacionar? É os nerds? É os mais descolados? É a galera da frente? É do fundão? Você entendeu? Com quem eu quero mais? Entendeu? E o mundo tá trazendo essa galera. E não é, tipo... com um contexto de sexualidade, é de pertencimento, de família, de acolhimento, que é onde a gente tá. Às vezes eu penso, né, na minha cabeça, assim, que a gente olha, porque assim, Jesus, ele fala, vinde a mim. Então, o quê? Vem. Primeiro vem, mas vão falar, Tubarão, então essa sua graça aí, né, vem como está. Quem transforma? Quem te transformou? Quem te transformou, Cauê? Jesus. Espírito Santo, cara. Aonde não é, se você sabe disso no NV, quem que transforma? É o NV que transforma? Cara, a gente fica aqui, eu vejo, né, a gente se esforçando e queremos, que nem você falou, né, o X, pô, você tá aqui no culto, ontem você tava qual que era a nossa função? É óbvio, né, você deu um exemplo, mas quantos aí, eu já tive um outro exemplo de um cara que veio a primeira vez na igreja com um boné que tinha um olho só. Aí uma pessoa aqui olhou pra ela e falou assim, você não pode usar esse boné, mas esse boné é ruim, é do diabo. Pô, a primeira vez o cara na igreja, olha como é que ele é recebido. O cara não sabe nem o que é. Não, o cara não sabe nem o que é o diabo, não quer nem Deus. Ele já fechou o acesso aí na hora. Entendeu? Aí assim, a gente perde... É acolhimento, mano, senta aí, vamos comer, vamos... mas eu bebo. Bebe aí, cara. Ó, eu vou ser o motorista da rodada. Sabe, não tem essa perspicácia. Não, pode beber, eu te levo pra casa. Só toma cuidado, mano, que não quero... Sabe, não vomita no meu carro, hein, mano. Bebe pouco aí, sabe? Isso aí é real. A gente não tem isso, cara. A família da Aline tem uma galera, os tios dela, eles me amam, assim, tipo, a família dela eu sou bem inserido, né? E aí quando vai pros rolês lá na praia e tal,
cadê o Magrão? Cadê o Magrão? Aí o tio dela já me chama, o tio dela que é médico, que é, mano, é um parceiro, assim, eu amo essa família. Ele fala, cara, você é o cara mais importante do rolê. E eu vou, zoo pra caramba com eles, dou risada e tal. E os caras respeitam, mano. Uma hora pede de oração. Isso aí acaba constrangendo eles. Qual que é o mote, eu falo assim, que a gente usa no InTime? Às vezes as pessoas falam, o InTime, nunca vi o InTime fazer uma ação, não traz ninguém. A gente não tá preocupado em trazer alguém hoje. A gente tá preocupado em ser, hoje, o cristão lá no rolê. Porque o cara, ele não vai querer vir pra igreja mesmo hoje. Porque não é hoje que tá doendo o calo dele. Mas no dia que ele precisar, ele vai falar, mano, eu sei. A gente tem fruto disso, né? Fala o Digão, né? O Digão tá lá, onde ele tá agora? Ubatuba, mano. Virou, mano, foi achado na ladeira lá, mano. Achado, literalmente, né? A gente andava de skate na ladeira e os caras ficavam fumando ouvindo rap, e a gente andando de skate e curtindo um som ali também. E aí, beleza. Nunca falava nada, né? E aí ele começou a andar com a gente, começou a descer a ladeira com nós, daqui a pouco chamou pro culto, veio, moleque praticamente um missionário. E 4 anos atrás a gente fez um campeonato, esse modus operandi, a gente fez um campeonato de downhill com o InTime. E a gente contratou uma galera, é um campeonato amador, mas a gente queria deixar um negócio mais bonito, até pra atrair, né, a galera do... E aí a gente contratou tanto o locutor quanto os juízes, né, desse campeonato. A gente fez um circuito em Guarulhos, foi bem legal, em algumas ladeiras, né. E aí esse moleque que tava na locução, o Ratinho, sempre trocamos ideia, cara. Ele sabia que a gente era da igreja e tal. Nunca falei de Jesus pra ele, nunca. Falar assim, Jesus tem uma obra na sua vida, nunca. Eu não sei se alguém falou, eu nunca fiz isso. Quinta-feira passada, retrasada, ele me chamou. Mano, faz anos que eu não falo com ele. Nem sabia que ele tinha meu número. Ele me chamou, e aí, Tuba, beleza? Esse é seu número ainda? É o Tubarão que tá aí? Eu falei, e aí, mano, beleza? Você tá no bola ainda, cara? Eu falei, mano, dificilmente eu vou sair daqui, mano. Aí ele, hoje tem culto, né? Eu falei, tem. Queria ir pro culto. Você vai pro culto hoje? Eu não venho muito de quinta, né? Aí eu falei, se você vir, eu vou. Eu falei, então eu vou, meu. Que hora que é? 8 horas, né? Eu falei, Ele veio no culto com a família aí, cara. 4 anos depois. Então, é sobre isso, entendeu? É sobre sermos esse farol mesmo. Portador da glória. Mano, você... É que assim, tem uma experiência muito louca que eu vivi esses dias agora. Não quero contar porque vai parecer arrogante meu, tá ligado? Eu contando, assim. Um dia talvez alguém conte, mas... É isso, sabe? As pessoas precisam ver essa simplicidade que o Cauê falou de Jesus. O Jesus que é transeunte, que vai ali, que toma um café, que cumprimenta a tia na fila do pão, que conversa sobre... Não é à toa que o The Chosen já virou cultura pop. E agora, você que tá ouvindo aí, vai pro cinema, né? Você viu o The Chosen vai passar no cinema, mano. Olha aí. Acho que a 3ª temporada vai ser no cinema. É verdade. Porque é exatamente isso. Os caras conseguiram contextualizar um Jesus que é real. Aquilo ali, cara, quando você assiste, é tão revelador, porque você fala, mano, é exatamente isso que eu enxergo em Jesus. Mano, quando a menina lá, aquela menininha, a Madalena vai dar uma vacilada de novo, que ela volta toda quebrada, e ele fala, eu já sabia disso. Eu já contava com isso. Não, mas... Calma, tá tudo bem. Tá no processo. Tipo, mano, é a gente aqui, o cara caiu, você... Calma, irmão. Você vai cair muito mais ainda nesse processo aí, mas calma, vem cá. Você tá tentando acertar. Eu sempre falo nas células, né? Quando eu não lidero mais também. Mas eu falava, existe um abismo entre aquele que erra, mirando no alvo. O alvo tá ali, eu tô mirando lá, mas eu erro. E tem o cara que erra, mas ele tá mirando aqui. Tá ligado? Tipo, aí é outra formiga, entendeu? Mas eu tô mirando lá e eu errei. Muito bom. Outra formiga. Aí é outra... Mas, é isso, entendeu? Eu acho que essa questão de... Por que eu tô falando isso também? Porque tudo isso tá atrelado a geracional, cara. Porque a gente se comunica na simplicidade. E aí eu entro nessa parada que você falou de como que a gente vai falar com os nossos filhos, de estar mais próximo. Uma coisa que eu não sei se vocês fazem isso, né? Hoje, as filhas o seu filho, né? O mais novo já tem 15, as suas filhas estão... Mas o meu tem 3 anos, vai fazer 3 anos. Eu ponho um desenho pra ele que, cara, eu assisto com ele, eu vou te falar, ó, tá lá, mano. Perdão, eu ia falar merda. Já falou. Mas a situação crítica tá lá, cara. A gente tava assistindo um desenho lá, Vai Cachorro Vai. Olha assim, mano, temporadas e temporadas. Eu já não gostava muito porque a protagonista é feminina, mas tudo bem.
é uma cachorrinha lá, mas a gente não vê nada muito gritante, né? Pra um bebê, eu assisto, cara, porque eu faço questão de saber o que ele tá recebendo, beleza. Aí passou, aí um dia eu cheguei em casa, minha esposa triste, porque era um dos poucos que a gente deixava ele de boa assistindo. Ela falou, o que foi? Meu, assisti um episódio de Vai Cachorro Vai que me deixou muito triste. Eu falei, o que foi? Colocaram, amor. Eles sobem lá, vai ver, não existe Papai Noel, é Mamãe Noel. E é um cachorrinho que tem 2 mães. Então vocês estão entendendo? Aí tem um macaquinho, outra situação. Por isso que eu tô falando. Subliminar, né? Por que eu tô falando? Eu vou terminar, não falo mais, mas eu só. Aí tô assistindo lá o desenho do macaquinho, que não é um desenho, é um macaquinho filhote, que eles colocam lá pra molecada ficar assistindo. É um macaquinho brincando com brinquedinho e tal. Vai fazendo umas. Não tem fala, é só risada, aleatória, esses negócios que você faz aí na mesa. Só isso aí. E o macaquinho pra lá e pra cá. Meu, eu vou falar aqui, vocês vão desacreditar. O macaco pega uma Playboy, mano. É um desenho infantil. Louco. Uma Playboy abre assim, e aí, tipo, ele... Mas não, tipo, não tem a imagem. Tem a mulher ali, só a cabeça dela, porque fica cortado, mas é a Playboy e tal. E aí, daqui a pouco, ele toma um susto, aí mostra uma outra cena e tal, ele brincando com outra coisa, só que a Playboy tá aberta, a mulher com as pernas abertas, e no meio tem um emoji. Nossa, velho. Olha os links, cara. E aí seu filho tá ali, pá, daqui a pouco o maluco tá lá, entendeu? Despertou já o quê? Então assim, Vou lá ver essa parada aí. Aí por que eu tô falando? A gente deixa, quando eu falo de, aí você tava falando, tipo, jogar com o Matheus, cara, eu faço questão de estar junto com essa mulher, porque as pessoas falam, mas você se conecta com as gerações, porque eu quero. Você precisa despertar algo neles. Eu quero estar no mundo deles. Meu, eu fui visitar um amigo meu, o filho dele tem um grau de autismo, né? E aí ele tava lá, a mãe dele falou assim, meu, ele sempre fica no quarto. Quando a gente recebe visita, ele nem fica muito aqui, fica lá jogando Fortnite e tal. O moleque acho que tinha 8, 9 anos. Aí eu cheguei e tal, pai, ele falando, né, por esse meu amigo. Pai, eu quero, me dá um dinheiro aí pra comprar V-Bucks. Aí ele, não sei o que, vai pro seu quarto, não sei o que. Aí eu falei, você tá jogando essa temporada? Ele não olha nas pessoas, ele fala com a cabeça pra baixo, assim. Ele olhou assim pra mim, ó. Você joga Fortnite, tio? Conectou, né? Conectou. Eu falei, eu jogo. Aí ele, você joga nada? Eu falei, joga, eu tenho umas skins boas lá, mano. Ele, que skin que você tem? Vem cá que eu vou te... Mano, já era, fui pro quarto com o moleque. Aí a esposa do meu amigo falou, mano, ele nunca fez isso. Aí a Kiki, tipo, meu, Tubarão tem essas brisas aí, mano. A molecada gosta dele. Eu não jogo Fortnite porque é um jogo que... mas eu gosto de estar inserido em coisas que eu vou conectar com essas pessoas. Então, tipo, as pessoas pensam, o Tubarão é crianção. Eu não ligo pra quem fala isso, de verdade. Se você acha que isso me ofende, sinto muito. Mas eu quero estar conectado. Tá ligado? Tipo, eu prefiro estar conectado com a sua filha, ô Cauê, do que com você, por exemplo. Porque a galera velha vai ficando atrofiada. Não gasto, não serve pra mim. E as novas gostam, tipo, novidade, pá, vida e tal. E eu gosto, cara, vamos fazer. E se a gente se permitir, você vai ficando velho mesmo. Não quero andar, não quero sair e tal. E, cara, e eu gosto disso. Então, eu acho que a nossa geração perdeu. E aí tem outra questão. Não faça isso propositalmente. Tem que ser natural. Natural, né? Não tem como você falar, eu jogo Fortnite. Você joga mesmo? Não, isso é interessante. Essa é uma geração... Porque não tem como você mentir, cara. Eu gosto disso aí. Você gosta eu gosto de... Não tem. Essa é uma geração que eles procuram duas coisas, mano. Não, você pode concordar comigo. Ou não, ou discordar. Eles querem pessoas que eles possam se inspirar e que eles confiam. É isso. E se você não tá contextualizado, não adianta. Porque o que gerou inspiração e confiança? Olha o que ele falou. Mano, eu jogo. Você joga nada? Jogo, pô, tenho isso, tal, não sei o quê. O menino confiou no Tuba por conta de um jogo. Porque ele sentiu contextualizado. Ele não é... Então é isso. Essa é uma geração que procura isso, irmão. Eu entrei no mundo dele. Exatamente. Essa é uma geração que procura isso. Que não é mais na base do... Ele não me julgou. Ele é um crianção. Esse adulto não me julgou. Esse tio não me julgou. Ele conhece o meu mundo. Ele sabe o que eu vivo aqui. Ele sabe o que eu convivo. Então eu vou me relacionar com ele, porque tô em casa com ele.
É, isso aí. Bom, gente, a gente tá aqui, o papo tá muito legal. Nossa, hoje foi- Incrivelmente, a gente já tá com 1h25 de Ô, louco. gravação. É, vamos caminhando aí pro fim. Eu quero lançar uma aqui agora pra gente encerrar, já que a gente tá falando sobre transição de gerações. Existe um provérbio aí que tá rolando, um provérbio não da Bíblia, tá? Mas um provérbio aí que tá rolando. Chinex? Oriental, não sei se é Oriental. chinês, pode Deve ser ser. coreano, pode ser Ah, tailandês, sei lá. Que diz assim, agora eu quero ver se vocês, o que vocês vão falar sobre isso. Homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. ó, Sacaram o ciclo? sim. Passou do bom pro ruim, pro fraco, e voltou pro forte. Será que a gente está vivendo essa estação de que a gente passou por uma geração que gerou de homens fortes que geraram tempos fáceis? Será que a gente está vivendo tempos fáceis e essa geração é uma geração fraca? Isso aqui para mim, tá? Isso aqui para mim é uma palavra de maldição que para mim tem que estar repreendida. Como é que é isso aqui para vocês? O que vocês acham disso pra gente concluir? Quer falar aí? Fala aí com você, Claudio. Claudião? Outro dia eu escutei um cara falando, eu não lembro onde que era, e ele falou que o cara chegou com uma Lamborghini e encostou, e o manobrista veio todo alegre e falou, meu, vou ganhar maior dinheiro desse cara. Aí o cara pegou, tirou $300 e deu pra ele. Aí daqui a pouco vem o pai desse cara e encosta uma Mercedes. Aí o cara fala, meu, eu estourei. Se o filho me deu 300, o pai vai me dar maior grana. E aí o pai desce e fala assim, e dá só $10. Aí o cara pergunta pra ele, meu, teu filho me deu 300 e você só vai me dar $10? É que ele não sabe o sacrifício que eu faço para que ele tenha os $300. Né? Eu acho que resume muito a isso, né? Você vai ficando pai, você vai passando de geração em geração e você quer fazer com que teu filho, muitas vezes, não passe o que você passou. E espiritualmente, a gente, às vezes, vem tentando proteger, né? E a gente sabe que a gente precisa deixar com que eles andem sozinhos, né? Num determinado tempo, que eles vivam as experiências deles com Deus, né? Isso é real. E acho que a falta de conexão possa ser um pouco da nossa proteção ou um pouco do nosso esquecimento mesmo, você entendeu? De não se conectar, entendeu? A gente ouve muitas pessoas falando assim, né? A gente já viu até o pastor Marcinho falando aqui várias vezes que existem muitos pais, né? Muitos chefes de família que, para eles, o suficiente para ele ser um bom pai é ele trabalhar muito, ter uma boa renda, um bom dinheiro para dar condição e dar conforto para a família. Ele se esquece de sentar na mesa para jantar, né? Aquilo que o Cauê viveu. E a gente tá vendo muito isso se perdendo, né? Porque às vezes um exemplo que o teu filho teve lá no aniversário dele, que as pessoas viram você e a Érica brincando com eles de vôlei. Você sacou? Porque, meu, os moleques estão vivendo sozinhos. Geralmente esses moleques, eles descem pro playground do prédio e ficam lá brincando. Sabe lá fazendo o que, com quem e aonde. Os pais não querem nem saber. Estão dentro do condomínio, estão protegidos. A gente morou nesse condomínio aqui justamente para ele ter esse espaço, para ele não ir pra rua. Já era, né? Mas não sabe o que ele tá fazendo lá. Né? Então, vai um pouquinho de encontro a isso que você falou, né? Cara, eu acho que é uma realidade mesmo, esse provérbio, e você pode aplicar em qualquer vertente aí. Por exemplo, eu vi também um corte esses dias no Reels, assim,
do cara falando que ele sacou todo o dinheiro da mensalidade dos filhos, que era R$ 3.000. E ele levou um dia no jantar, vamos jantar todo mundo, a família sentou, aí ele jogou tuba, R$ 3.000 assim, os plaquês na mesa, em dinheiro de espécie. Aí o filho dele falou, mano, pai, quanto dinheiro? Pra que esse dinheiro? O que você vai fazer com esse dinheiro? Eu falei, então, esse dinheiro aí é o que o papai paga na sua escola todo mês. É esse dinheiro aí. Porque a geração que tem o cartão na mão, irmão. Eu não tenho noção do volume de dinheiro que é. E muito menos o esforço que é pra ganhar aquilo. Agora vamos trazer esse link pro contexto espiritual. É a mesma coisa que a gente vive hoje, mano. Tipo, pra gente ter hoje uma igreja que tem, sei lá, mano, vamos usar alguns exemplos aqui, que tem, sei lá, quase R$ 1 milhão em som. Em equipamentos. Em equipamento de som e de vídeo, Como que foi, mano, pra chegar isso aí? Foi assim? Chegou um milionário e, sei lá, como é que foi isso aí? Hein? Cara, o pessoal aí orou num ferro velho e pagou um preço e lutou com demônio, expulsou demônio. Agora vamos falar de espiritual. Quantas batalhas espiritual, Claudião? Muito. Quanto levante das trevas, mano? Quanto tanta coisa, mano, que acontece. E é isso que hoje eu sinto falta. Assim, talvez de... Sei lá, eu quando cheguei na igreja novão, que nem eu falei. Mano, cura e libertação, sei lá, queria expulsar um demônio. Aquilo ali era um negócio, mano, é isso que eu quero viver e tal. Eu não vejo mais isso, tá ligado? E a gente vê pelo próprio mover. Como que são as canções hoje, mano? E eu não tô nem entrando no mérito, tá? Porque eu gosto. Do worship. Eu gosto da choradeira, da choração, eu gosto do manto, eu gosto, mas é um momento de intimidade ali com Deus e tal. Mas eu gosto da guerra também, da batalha, eu gosto de expulsar demônio também, mano. Então eu tava falando, fui pro congresso de batalha, que fazia tempo que eu não ia, e eu tive esse estalo do tipo, mano, por que mesmo que eu não vou mais nesses congressos e isso não me interessa mais? Era um congresso que antes eu falava, mano, eu quero viver, eu quero ver, e a glória e o fogo, e tudo isso que é cultura nossa. Agora eu tô falando pra Igreja Bola de Neve. Nós somos moldados, shapeados nessa cultura, Nossa mano. Cultura, o Rina falou na pregação que ele tá lá no YouTube também, assiste lá no sábado, que ele falou, pô, apostólico e profético, essa é a veia do nosso ministério, mano. E ó que loucura, nós estamos virando meme. Você já viu aquele maluco que... Como é o nome dele? Israel, alguma coisa? Faz uns vídeos engraçados. Ele sempre coloca lá coisas da igreja. Já viu isso aí? Aí tem Bola de Neve anos 2000 e tem o Bola de Neve hoje. Hoje é. Que é tipo, que é só o pad suando e tal. Enfim. Mas eu acho que isso se perdeu um pouco. Eu não acho que é culpa da liderança, dos pastores. Não acho. Eu acho que a gente vive um ataque das trevas em relação a isso. Acho que isso está sobre a igreja, né? É algo que a gente precisa abrir os nossos olhos hoje, né? De tudo isso que tem acontecido e tentar, fazer essa conexão com que ela aconteça, entendeu? Acho isso. Que é bem isso, né? Acho que a palavra do Rina foi uma palavra muito, assim, poderosa, muito... A palavra do Rina no Congresso de Batalha Espiritual que está rolando, né? Que foi no sábado. Isso. Tem até na internet, assim, tem no YouTube, né, essa mensagem. Tem. É uma palavra muito poderosa e é uma realidade nos dias de hoje. É isso. Entendeu? E esse podcast, ele existe justamente para isso também. A gente tá falando de encontro de gerações e tal, e eu sempre falando com o pastor Marcinho, pô, vamos gravar. Eu lembro dele até um dia a gente conversando, ele, cara, quem que ouve isso aí? Aí eu falei, ouve, mano. Isso acho que era 2018. Aí eu falei pra ele assim, nós estávamos lá na casa dele. Falei, abre o YouTube aí. Aí ele ouve podcast da gringa e tal, ele não tava muito ligado na parada. Eu falei, coloca aí no YouTube, Flow Podcast. Aí ele abriu lá tal, na época que os caras estavam bombando. Aí 1 milhão de views, ele, caramba, tem tudo isso? Eu falei, mano. Aí eu falei, cara, a gente vai gravar um podcast porque eu quero dar acesso àquilo que você pensa, aquilo que a liderança, sei lá, pra galera da igreja, para que mais informal, né? Para que a gente tenha a mesa, ainda que seja de uma forma distante, assim, mas que a gente possa ter. E, cara, de verdade, nós estamos caminhando pro fim aqui. Eu quero agradecer muito vocês, Tubarão e Claudião, que hoje estão pela primeira vez, porque em termos de mesa mesmo, assim, de troca, eu acho que foi um dos episódios mais ricos, assim, que a gente já teve. Foi. Muito, muito top mesmo. Obrigado pela presença de vocês e, mano, vocês têm lugar nessa mesa aqui quando vocês quiserem. Os microfones estão abertos para vocês. Ainda que a gente tiver um dia que tiver 8 negros aqui, a gente divide o microfone. Divide o microfone.
Pega o É microfone isso. do Rodolfo. É Se alguém isso. tiver Essas são coragem. as minhas. Rodolfão. Eu acho que é isso. Puxa, Rodolfo, Quer dar seu Bom. tchau aí, Claudião? Seu tchau aí, Me Tuba. diga onde a gente encontra vocês nas redes sociais. Tubarão podre de rico. Aí, muito bom. Esse aí. E o Claudião? Claudião cheio de cabelo. Claudião cheio de cabelo. É profético. Cabeleirão, Aí Profético. eu vi fé, hein, Claudião. Moicano. Você pode fazer o Cláudio Duarte, já te falei já. Você não quer pôr a capota em cima, mano? Hoje eu tô substituindo o Rodolfo aqui com metade do cabelo. Só com o Paralama do Sucesso. Valeu. É isso aí, gente. abençoe. Obrigado aí Obrigado. pela tua audiência. De novo, reforçando, espalhem esse podcast aí, dando like, compartilhando nas suas redes sociais. Continue seguindo a gente para os próximos episódios. E é isso aí. É Até o isso. próximo, gente. Até. Um abraço. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço. Tchau. Tchau.